E o macaco prego já tá super acostumado a vir aqui, ó, onde eu coloco os alimentos para os pássaros. Vou levar mais uma banana para ele, olha que bonitinho. Um cafezinho para começar o dia bem. Bom dia. Bom dia para todos vocês. Começando mais um episódio aqui no sítio, nessa temporada Pé na Terra. E vou falar que essa noite nem dormimos direito, preocupados com um erro. Um erro, não sei se eu posso falar grave, mas sei que vai mudar muita coisa por conta desse erro aqui no sítio. E daqui a pouco, depois desse cafezinho, vamos lá mostrar para vocês esse erro. Afinal, alguém aí de casa pode nos salvar, nos dar uma luz, uma opinião. Vamos a ver. Quem sabe ajudar nessa situação. É isso aí. Além disso, a gente recebe inúmeras perguntas, comentários, então a gente vai dar uma volta, mostrar como tá ficando o galinheiro, falar do puleiro, mostrar o chuchu e mostrar outras coisas que mudaram aqui na roça, no sítio. E os planos, afinal a gente tá no final do ano já, né? É? Uhum. E as promessas para 2026? Como que está aí pra vocês? Ó, Joinha também já cantou ali fora. Já aproveitar no comecinho do vídeo e pedir o joinha de vocês, o like, o curtir, porque é muito... Olha lá ele de novo, porque é muito importante para nós esse apoio de vocês, o compartilhar também os nossos vídeos. Ativar o sininho. Todas essas ações ajudam o canal e a gente seguir em frente. Então a gente agradece todo o coração. Quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, bem-vindas. Faz parte dessa família Combinômades. Seja na temporada Pé na Estrada ou Pé na Terra. Que loucura! Cafezinho bom demais, gente. Bom. E tem perguntas também, sempre a gente recebe sobre a cafeteira que a gente usa. Tanto aqui quanto na Kombi. A gente usa a cafeteira francesa. Já usamos a italiana, já passamos no coador também. Coador de pano. Aliás, estamos querendo um, né? Ah, é, né? O Combina, tradicional, né? Combina com a rosa, com o sítio. Essa daqui, ó, ela não tem o coador como é de costume aí para muitas pessoas, mas ela tem um filtrinho, uma redinha aqui dentro, ó, vou até puxar aqui, ó. E conforme ela desce, ela separa o pó do conteúdo importante, que é o café ali, ó. E assim tá pronta. É bem fácil. É legal que suja uma só peça. Já dá pra servir daqui mesmo. Essa daqui é de vidro, ó. Se possível, sempre optem pelo vidro, porque o plástico diz que solta algumas coisas que não são bacanas. Tem esse trem aí. Energia pro dia. Bora de café. E vamos lá.
Que agora é só o cafezinho preto, depois a gente toma um café reforçado. Isso aí. Antes de mostrar o que tá acontecendo. Bora juntos. E o sol aqui fora já tá pegando. Um sol forte, bonito, tá um dia lindo. Depois de vários dias aí de muita chuva, de chuva forte. Agora veio o sol. E a Oni, a primeira coisa que fez foi sair aqui para tomar um solzinho. Depois de tomar um solzinho no colchão dela, no colchonete, ela veio pra cá, ó, pra sombrinha, né, Oni? Eita, que gostosa! Olha só o estado dela, gente. Tomar um banhinho, né? Tá precisando de um banho agora, hein? Parou de chover. E a Oni fica aqui, ela adora ficar nessa área aqui, porque ela consegue ver o galinheiro, as galinhas. E ela toma conta dos animais do sítio. É incrível. Quando as galinhas da Angola estão barulhentas, estão gritando, é avisando a gente. Então ela vai lá ver o que está acontecendo. Né, Oninha? Ai, que sono! Bora lá embaixo com a gente passear? Falei pra passear, ela não quis não, mas ela quer brincar. Ela já foi ali, ó, no bumerangue dela. Cadê o brinquedo, mano? O joinha tá ali debaixo na sombra. Olha como tá bonita essa jardineira. Fica tudo mais bonito depois da chuva, né? Mais verdinho. Mas o erro não tá por aqui não. O erro tá ali, ó, na futura casa galpão. E olha só, para nossa surpresa, nasceu mais um pé de abóbora. Eu acho que é abóbora esse, hein? Ou é bucha? Aqui também a gente conseguiu adiantar. Ontem a gente colocou essas duas pilastras que aqui vai ficar no projeto banheiro. Banheiro bem bacana, de bioconstrução, então logo mais vamos mexer com terra aqui nas paredes. Terra, garrafa, vamos misturar vários materiais. Uma revoada de mosquitinhos aqui, ó. Mas o que eu quero mostrar para vocês está atrás desse mosquitinho, tá ali, ó. É no telhado o problema. E é um baita problema. E tá aqui, ó. A situação que tá tirando o nosso sono, que a gente precisa achar uma solução para esse erro que acabou acontecendo aqui. E eu acredito que foi pela demora. Explicar um pouquinho melhor para vocês. O problema está no nosso telhado aqui da nossa futura casa, da casa galpão. Para quem não sabe, esse telhado ele foi destelhado com uma forte tempestade que teve aqui na região. Fortes ventos também acabaram levando grande parte desse telhado embora. Ele era de telha ecológica, né? E não só nós, mas vários outros moradores das regiões aqui próximas também tiveram seus telhados destelhados. Enfim, muitas famílias sofreram. Nós estávamos na estrada, na jornada de Kombi, quando isso aconteceu, né? Foi, isso mesmo. Só ficamos sabendo e vendo fotos. Foi em 2023 isso. E sabendo que a gente não podia fazer grande coisa de longe, mas pensando que quando chegássemos aqui, teríamos que tomar essa ação, refazer esse telhado, né? E foi o que aconteceu. Assim que a gente chegou dessa jornada, a gente juntou todas as possibilidades, tentamos parceria, conseguimos um desconto para realizar esse sonho de telhar novamente e seguir aqui com o projeto da nossa casa. Afinal, a ideia, o chalezinho de madeira sempre foi alugar para a gente ter uma forma de renda a mais para seguir com os nossos sonhos. Então, esta sempre foi a nossa casa, o nosso projeto de casa. Então, a gente escolheu a telha sanduíche por indicação de ser uma telha leve, que não vai acontecer o mesmo de
voar, né? Ela fica mais firme, né? Ela tem 43 milímetros de isopor entre ela, a parte de cima da telha, né? Que é onde bate a água e o sol. Aí vem 43 milímetros de isopor e o forro embaixo. Ela já tem esse acabamento de forro, né? Não é tão barata, mas vale a pena. Custo-benefício vale, né? Uhum. Além disso, ela tem o isolamento do barulho, do ruído da chuva e o conforto térmico. Isso aí. O que acontece? As telhas estão perfeitas, valeram muito a pena o investimento, mas não é um investimento barato. Então a gente dá muito valor, acho que você aí de casa sabe como é, dá valor ao que a gente gasta, né? Ao que é o nosso sonho. Então assim, a gente investiu nessas telhas logo no começo, lá para abril, acho que foi abril. Sim. Deixamos elas paradas para ter condições de chamar um serralheiro para vir aqui fazer o projeto de forma mais leve e prender bem essas telhas. E fechamos o projeto. Fechamos o projeto. Com um serralheiro aqui local. Mas, infelizmente, o comprometimento dos profissionais não foi bacana. Porque já faz 5 meses, vai para 5 meses que a gente está esperando terminar, né? É isso mesmo, desculpa. Já pagamos a parte de ferragem toda e agora falta só a mão de obra dele. E na época o telhado ele tinha um beiral muito pequeno. Aliás, pequeno, né? Muito pequeno. E o beiral é aquela parte do telhado que passa para fora da parede, o lado de fora. Então resolvemos aumentar esse beiral. Então no lugar de 7 telhas embaixo e 7 telhas em cima, seriam 8 e 8. Porque o telhado é uma água só, né? Então por isso que eu falo 8 telhas em cima e 8 telhas embaixo. Então o beiral ia ser maior. E acabou que bateu cabeça e confundiu tudo e... saiu um beiral bem menor do que o previsto. É o isso mesmo beiral que era. Que tá deixando a gente... Nossa! Socorro! Ele demorou tanto para vir fazer e quando vinha, eu vou ser sincera para vocês, dá para contar nos dedos. Acho que não passou de 5 vezes que ele veio aqui. Muitas das vezes não mexeu em nada, só era para vou cortar aqui, vou pintar, enfim, não quero reclamar da pessoa. Não é essa a minha ideia aqui nesse vídeo, mas é tentar achar uma solução. Porque que acontece? Nós planejamos, investimos nessas telhas a mais para fazer esse beiral a mais, justamente para proteger as paredes que são de bioconstrução. As técnicas de bioconstrução, ela é mais natural. A gente usa o mínimo de cimento e muitas vezes nem usa, como essa aqui, ó, de pau a pique, que não tem cimento nenhum. Ainda não tem o acabamento, gente, nem essa nem aquela. Mas, por enquanto, não tem. Então, a gente sabe, se terra com muita água, acaba sendo lavada. E eu só tenho a agradecer que a terra é tão boa que esses 2 anos aí, ó... 2 para 3 anos ela tá ainda ali, de boa, tá segurando. Mas esse beiral era justamente para isso, para proteger as paredes da casa. E eu vou mostrar para vocês como ficou o beiral que a pessoa colocou. É o mesmo beiral que já era, né? Não aumentou nada. É até menor do que já era, Druida. Aqui na frente bem menor. O que acontece? O profissional não acaba, inclusive agora já são cerca de 10 horas da manhã. Ele prometeu vir hoje, porque estava chovendo bastante esses dias, então a gente até compreende isso. Prometeu estar aqui hoje e até agora nada. Não. A gente já não sabe o que faz quanto a isso. Minha vontade é falar, ó, chega, já vamos deixar para lá e tentar achar outro profissional. E eu já venho falando com ele há 2 meses quase, falando, determina aí esse trem, vai entrar chuva, vai entrar chuva. Ah, tranquilo, quando for aí 2 dias, termina tudo. Já tem 2 meses. Tá. Fico triste, fico muito triste, porque a gente já poderia estar alugando o chalé lá. Se a gente tivesse com esses telhados, vocês aí de casa acompanham, sabem como a gente tem um foco e pelo menos uma parede ali, um uzinho ali pra gente fechar, pra não vir vento nem nada. A gente fecharia um cômodo pra poder viver dentro e ter essa renda a mais. Agora depende do telhado, né? Tem que esperar o telhado agora. E pra piorar, a gente fica chateado, porque também tá vendo as coisas se perderem. Não da parede, porque a parede realmente tá resistente ainda. Mas da própria estrutura. É ferro, a pessoa pintou e já tá enferrujando, porque tá caindo água direto. Eu não sei se não chegou a passar
Nos arcão, os né? arcão, As emendas estão. tá Onde tudo tem enferrujando. solda, vai enferrujando. Então, antes de terminar o serviço já tá ficando feio. Então é muito triste pra gente que investe, você aí de casa sabe, a gente dá valor ao que tem, né? A gente dá muito valor, porque não é fácil ter as coisas. E não cai do céu igual chuva, né? Não. Não. Então é um desabafo. Vou mostrar agora o beiral pra vocês. Agora a gente não sabe se pede pra ele tirar todas essas telhas e... Aqui em cima já tem 6 telhas. E elas têm 7 metros de comprimento. E o medo de tirar essas telhas também é que aonde foi furado, quando o parafuso sair e voltar, quem aí sabe? Talvez alague isso e possa vir a infiltrar água, eu não sei. Estamos perdidos aqui com isso. Ele também teria que ampliar esses ferros, Teria porque... que soldar, né? Emendar para fora da casa. O que aconteceu? Por que que a gente... Ah, e vocês não estavam aí? A gente tenta deixar o profissional mais à vontade possível. Então, todas as vezes que ele esteve aqui, muitas das vezes foram 5 dias, né? Vamos contar nos dedos, e geralmente meio período. Acho que 2 ou 3 o druida não estava aqui, que foi no período que a gente se acidentou. Então, o druida estava lá na mãe dele e eu estava aqui. Agora, quando o druida estava, ele reparou que o rapaz falou, vai sobrar 2 telhas. Mas até então... A cabeça estava em outra coisa, né? Depois de 5 meses quase sem fazer o serviço, até nós entramos em bug, assim, dos... buga. E ele falou isso e eu não me liguei, não. Falei. Eu não me liguei, não me ligou de jeito nenhum. E aí um dia, agora aqui, do nada, que eu tava realmente com a cabeça aqui, contratei um profissional, gente. Eu não preciso estar com a cabeça aqui. Tô com um profissional aqui. Mas vi que não tô. E minha cabeça não tava aqui. Já que o cara é um profissional, é ele que tem que estar com a cabeça aqui. Né? A teoria é essa. E aí, quando eu botei a minha cabeça aqui, eu falei, gente, ele errou. Não tem como eu comprar 2 telhas a mais. É caro essa telha. 7 metros de comprimento cada telha. Eu falei, não, é você que não fez o beiral a mais. Meu Deus do céu. E agora, como faz? Já pregou 6. Eu não sei se peço para esticar tudo do lado de lá, mas aí também vai ficar muito largo esse beiral e aí com o desproporcional, né? E o vento também pode ser mais forte, né? Porque aí tá muito mais exposto. Sim, também. Ou então pedir para ele ampliar ou deixar como está e a gente sobrar 2 telhas. 2 telhas de 6, 7 metros. Dá para fazer o quê? Uma casinha para onde? Ficar com esse telhado. Vem aqui para ver, olha isso. Vou tentar pegar o melhor ângulo aqui que o sol tá batendo de frente. Esse é o beiral que ele fez. Ele teria que chegar pelo menos um pouco mais aqui, ó. Essa era a nossa ideia, dividir essa telha, uma telha a mais que tá, tanto para esse lado quanto para o outro. O que a gente percebeu é que nem essa ferragem, ó, tá coladinha com a borda. E aí, conforme chove, entra até nesse vão ali, ó, do ferro. Deixa eu ver se vai dar pra ver. Tá empoçando até a água dentro do ferro. Não sei nem se isso compromete, né? A ferragem. Desse lado, ó, tá bem exposto essa ponta. Ai, gente, chateada, viu? Pode parecer uma coisa boba. Ah, vocês já têm o telhado e vocês estão assim. Mas é porque quando você planeja, quando você sonha, quando você quer melhorar como a gente queria, aí acontece essas coisas, dá uma tristeza mesmo. Aqui o beiral também, ó, ele colocou assim. E quer ver o outro? O outro ainda nem telhou, ó. Tá faltando metade. Tá aqui a outra parte do beiral. Essa ainda nem foi coberta, então a chuva tá caindo com gosto nessa ferragem, empoçando água também, como eu falei para vocês. E para mim, o problema não foi do projeto em si, mas foi da demora. Porque o que ele tá fazendo, o trabalho dele parece ser muito bom, mas por conta de ele demorar tanto,
acabou esquecendo. E a gente até puxou essas mensagens, essa conversa para ver se a gente tinha combinado um projeto que seria maior. E realmente foi. Mas pela demora, eu acho que ele esqueceu e copiou o modelo antigo, que era com essas madeiras. Que se fosse para colocar desse tamanho, a gente colocaria essa parte na madeira e não no ferro, né? E colocaria o ferro só para trás. Mas enfim, é isso. E esse daqui é o mezanino. Você vê o ferrugem, já vai pegando. Nossa, deixa eu dar um... Não sei se dá pra ver aí o zoom. Pegar do lado aqui, ó. Vamos ver se dá pra subir. É, eu acho que isso vai dar pra ver de perto, hein? É. Mas já tá bem enferrujado. Olha isso, gente. Vai ter um retrabalho. E eu duvido, porque a pessoa já não vem nem pra terminar, quanto mais pra ajustar, né? Refazer. Aqui a gente pediu um projeto de escada e somos muito simples. Eu falei, qualquer escada que você pensar que dê certo, que seja bacana pra gente subir, vale. Ele trouxe uma escada antiga, do valor. Era parte de um supermercado. É, um supermercado aqui em São Tomé. Só falta o último degrau que ele vai fazer agora e a gente colocar as madeiras, né, dos degraus. Isso eu gostei muito. Sim, aí falta depois um monte de coisa. Ainda falta o corrimão, ainda falta uma paredinha aqui por fora, né? E é isso, ele reaproveitou, bacana, a gente não liga pra isso. Não, tá lindo. Pelo menos já tava pronta, porque senão pensou quanto tempo mais ia demorar, né? Nossa senhora, encaixou igual o dedo no nariz. Foi perfeito. Aham. E acabou que o mezanino tá aqui, a gente ainda não pode colocar as madeiras por conta do telhado, Por conta né? do telhado, sim. E vamos lá em cima lá, vamos ver se eu consigo subir aqui no mezanino pra vocês verem a visão que nós vamos ter do quarto. Cuidado. Ai, papai. Que loucura, gente. Ai, peraí. Subir nessa tábua. Aê. Olha a visão. Oi, amor. Olá. Ficou até pequenininha. Aonde? Pequenininha. Lá é a sala onde tá a Oni. A janela, o visual vai ser esse aqui, ó. Casinha de ferramenta. E a floresta. Bom demais. E a visão interna é essa aqui que nós vamos ter. Então é isso. Será que tem alguém aí que entende, um serralheiro de plantão assistindo esse vídeo, que tem alguma ideia que a gente possa falar com esse responsável pela obra, que a gente já não sabe nem como falar, porque ele já não vem nem para terminar, quanto mais a gente falar que teria que estar maior e que tem que mudar. Então eu não sei, talvez deixar assim mesmo, ou essa ideia de tirar as telhas e colocar novamente, a gente não sabe. Vou esperar aí um comentário, talvez uma luz de vocês. Aqui atrás, ó, quando eu falei de fechar, quando ele colocar o telhado, essa vai ser a primeira parte que a gente vai tentar fechar, que já tem essas paredes aqui, ó. E aí fechando mais essa, a gente já consegue fazer um quartinho pra gente guardar nossas coisas e ficar aqui pra alugar o chalezinho. Aqui atrás, ó, já tá até a porta antiga da Kombi Nômades, a porta traseira da Kombi, que tem muita história. A gente quer pendurar aqui na parede. Aqui vai ser um quartinho pequenininho, que vai ser um escritório, um quarto de trabalho, para receber também, ó, alguém que venha mais, fica aqui conosco, a família. E agora bora falar de coisa boa, que a gente gosta de passar mensagens positivas e mostrar coisas bonitas, como essa daqui, ó. Olha que flor mais linda, é da Alamanda Rubro. E essa é uma guerreira, hein? São 3 anos, a gente plantou antes de sair na aventura de Kombi. E ela passou por geada, passou por roçada e tá aqui, ó, linda. A gente tá cuidando bastante dela e ela floriu esse ano, que surpreendeu. Dá dó também de ver as coisas meio abandonadas assim, né? Um material caro. Eu separei aqui as ferramentas, coloquei debaixo do telhado que já tá pronto, mas a chuva vem dali, ó, daqui, e não dá conta, ó.
beiral ficou bem pequeno mesmo aqui também. E com essas chuvas fortes, olha só, não caiu nenhuma árvore grande, mas quebrou bastante dessa plantinha aqui, o alecrim do mato. Ela é bem frágil, então quebrou muitos galhos. Tem essa daqui, tem uma ali para trás quebrada também. Essas já estão começando a dar mudas. As mudinhas dela nascem aqui, a gente deixa ficar mais forte. E quando tira, a raiz já tá aqui, ó. Muito bacana. Aí já vai replantando. E a gente vai seguir fazendo a cerca aqui do nosso espaço. Esse espaço aqui é o nosso sítio e para cá é um espaço coletivo, onde a gente planta com os vizinhos, com alguns vizinhos. No caso, agora tá só a Pri aqui. O Chuchu, o pessoal perguntou aí de casa como que estava. Esse está sofrido. Coloquei uma palha para segurar a umidade. E ele tá brotando novamente, ó. Não sei, chegaram a comentar que ele não gosta de ferro. Mas aqui eu vejo muito deles, muito chuchu, na cerca, que é ferro. Então, acho que o problema aqui é que ele tá exposto demais, não tem nenhuma sombra. E pelo jeito ele gosta de muita água e muita sombra. Não sei. É a primeira vez que eu plantei e vou falar que também tô triste porque estão assim, ó. Mirradinho, mirradinho. Só esse daqui que foi o último a ser plantado que tá melhor, ó. Agora minha ideia é de repente plantar outras coisas aqui, desse outro lado, para dar uma sombra a ele. E o mato cresceu, essa parte do coletivo. A gente cobriu com papelão para tentar segurar o mato, para facilitar. Vou até aproveitar e já colher aqui, olha o tamanho do pepino. Nossa, Fá, já tá na hora de colher. Tem um outro lado de cá também que eu tô achando que tá. Abobrinha. Essa já tem até algumas sofridas aqui de baixo, olha. Nossa, e a folhagem dela tem espinho. Tem outra ali que tá bonitona com a flor. Aqui nessa área a gente não tá ativo, porque é muita coisa, muito projeto pra gente seguir fazendo. Então, é tudo aos poucos, né? A gente só limpou, agora tem que fazer a limpeza de novo. Olha só, esse aqui tem que colher a abobrinha. Falta de colher? Não sei, ela ficou meio amarelada. Talvez por tocar ali o papelão, e na época da chuva agora, nesses dias, deve ter pegado muita umidade. Tá aqui as goiabinhas, ó, já vindo com força. Aqui de baixo a gente tem a cúrcuma. A folha tá bonita, né? Tá bonita, né? Aqui eu plantei um galinho de amora. E pelo jeito tá indo. Fico muito feliz quando a gente consegue plantar aqui. Tá com figo? Tá. Ah, que legal! E aqui, ó, é um espaço, são fileiras que a gente pretende plantar, fazer uma agrofloresta. Só que para criar um sistema agroflorestal é necessário implantar de uma vez muitas mudas. E isso a gente também ainda não tem condições. Então a gente está fazendo trabalho de formiguinha, pouco a pouco, uma, duas, e assim vai. Agora no final do ano a gente fez uma ação aqui entre o pessoal que tem espaço aqui na comunidade, pra gente... Muda, né? Isso, já tem algumas ali que trouxeram. E a gente, pelo menos, conseguir plantar umas 10, seria lindo, né? 10 árvores frutíferas, ou nativas. Olha que legal. E só de mexer aqui, vem um cheiro maravilhoso. Dá pra usar a folhagem também do figo. É mesmo? Aham.
Nossa, tem um cheiro maravilhoso a folha. E o figo foi bem aqui. É uma planta que... Uma árvore que desenvolveu sozinha. Gostou, dá pra pôr mais. Umas 100 delas daria aqui, ó. Porque olha o espaço que a gente tem. Isso tudo um dia, quem sabe, é nosso sonho também, se transforme como uma florestinha, né? Isso daqui é batata doce. Batata doce. Alecrim do campo. Eu falei alecrim do mato, mas é alecrim do campo. Alecrim do campo. O galho que caiu. Semana que vem já tem quem vai roçar aqui, então a gente só esperar mesmo. Daniel vai estar vindo aqui nos ajudar, senão a gente não dá conta de tudo, não. É mexerica. Mexerica? Aham. Mas dizem que tem que tirar as primeiras. Tangerina cravo. Aham, então eu não sei se já tiramos, se esperamos mais um pouco. Vou tirar, né? É, mas aqui tá precisando de um dia de trabalho, no mínimo. A nossa cana novamente. E Cana muita moita de capim-cidreira. É capim santo, né? Capim-santo, isso. Mandioca. E brotou até feijão aqui, eu acho. Olha isso. Tá parecendo muito com feijão. E tá aqui o resultado. Olha que bonito, que cor viva ficou, né? Que verde vivo que deu esse almeirão pão de açúcar. Agora sim acertei o nome. Agradeço a vocês que deixaram no comentário do vídeo anterior. E puxei uma receita fácil para fazer com ele, que é refogadinho no alho, para tirar um pouquinho do amargo. E parece que deu super certo, com cenoura também e vagem. Misturei tudo aqui, tá lindão assim, cheiroso e pronto para ir pro prato agora. E para encerrar, tá aqui, ó, o nosso prato. Um prato que combina muito com o domingo, que é o dia que esse episódio chega aí para vocês. Então é macarronada de frango com almeirão, pão de açúcar. E que eu desejo é que nunca falte alimento aí na mesa de todos vocês. Ai, papai. Uhul. Vamos almoçar.